para o melhor entendimento, pedimos a eles que mais uma vez nos visitem a todos, cada um de nós, no nosso lar, junto dos nossos entes queridos, e quando realizamos uma tarefa ligada à nossa casa espírita e nos colocamos em vibração e em união de pensamentos, nós a tornamos uma extensão da nossa casa espírita. Nós trazemos os benefícios das vibrações amorosas da equipe espiritual para o nosso lar. E assim, trazemos paz, serenidade, aquele aconchego que recebemos quando chegamos na casa, carinhoso, amoroso, da equipe espiritual. E a ela nos entregamos. E a esses benfeitores pedimos que mais uma vez nos auxiliem nesta noite. Agradecemos, Senhor Jesus, por esta oportunidade. E ofertamos a prece de Pai Nosso à equipe espiritual, abrindo assim a nossa reunião de estudos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que vosso é o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, vamos à leitura e ao estudo. Alguém quer fazer, o Antônio, ou alguém quer fazer um pequeno resumo dessa conversa, dessa fala da mãe do Gotuso? Eduardo, foi um diálogo assim bastante rico, né? A presença desse espírito, né? E ela orientando, né? A gente comentou assim que foi pegando detalhezinho, detalhezinho, né? Na semana passada, que é onde ele coloca, por exemplo, aqui: escute, filho meu, como pode menosprezar santa oportunidade de elevação? Como pode permanecer em repouso perante as necessidades primordiais do espírito, né? Lembrando que Gutoso é aquele médico, né, que vive no mundo espiritual como se fosse um médico terreno, né? Sim. E ele não quer sair dali, ele quer continuar, e ele já ganhou condições de galgar, né, experiências espirituais mais elevadas, de participar de trabalhos mais amplos, né? Mas ele se faz resistente a esse passo, né? Ele está muito preso ainda às questões terrenas. Então, a mãe dele vem, né, Chacoalhando. dá um toque nele, fala: meu amigo, você pode fazer isso, é da lei também a evolução do espírito, né? E ele está para reencarnar, para um desafio maior na vida dele, para o crescimento dele, né? E é um diálogo muito interessante. O mestre aproveita as qualidades utilizáveis do discípulo em determinados setores de aprendizado.
adiando por misericórdia a melhoria e o aprimoramento de certas zonas obscuras da personalidade. A gente discutiu muito a questão que nada é forçado, né? O esforço é sempre de convencer o espírito, né, de que ele dê esse passo. Não há demonstração, né? A pessoa não é forçada a dar esse passo, mas ela é orientada, alertada, né, para que ela não tenha prejuízo no seu processo, né? Ele coloca aqui, por vezes o aprendiz retarda-se meses, anos, séculos. A gente até comentou que nas reuniões mediúnicas, a gente fica até surpreso de ter espíritos que estão vivendo há 1000 anos atrás, dramas de 1000 anos atrás, né? Alguns vivendo na época da Inquisição, outros ainda presos àquelas batalhas, né? Do início da era cristã, quer dizer, situações assim que a gente fica até um pouco surpreso, principalmente por causa disso, né? Porque a decisão é do espírito, né? De dar a oportunidade do seu crescimento. É, Então, foi esse ponto que nós chamamos muita atenção, viu, Eduardo? Aguardará, por exemplo, sempre compassivo e bondoso nossas decisões de colaborar com o apostolado redentor, quer dizer, todo esse trabalho que é feito, o espírito não é forçado, ele é, vamos dizer, motivado, né, a dar esse passo, né? Então, ela vem com esse intuito, né? Então, foi mais ou menos assim, fazendo um resumão mesmo, né, Eduardo? Nós entramos bem em detalhes na questão do livre-arbítrio, nessa questão que não há nada imposto, né? Não é nada imposto, isso é verdade, né? Mas, ao mesmo tempo, as consequências do, da nossa vontade em perpetuarmos numa posição virá um dia na cobrança, não tem o que fazer, né? A gente até comentou também, Eduardo, a condição, por exemplo, do início, quando a gente é simples e ignorante, simples no sentido de, de não ter a vontade ainda desenvolvida, ignorante na medida que a gente não tem conhecimento, quer dizer, as primeiras encarnações nossas, né? Essas aí, de certa forma, ela é mais dirigida pelos espíritos, né? Mas na medida que a gente vai ganhando a razão, que a gente vai ganhando a vontade, que são o estado que nós estamos hoje, né? Nós somos espíritos que já tivemos milhares de reencarnações, né? Então, nessa constituição nossa, por exemplo, vamos dizer, na humanidade mediana, é muito importante que a gente tenha noção que todo retardamento do nosso esforço, da nossa melhora espiritual, nos trará prejuízos, né? Criando uma diferença entre as primeiras encarnações, né, como alma humana, para essa situação que nós vivemos hoje na humanidade, né, na média, né, dos espíritos que aqui reencarnam. E o Gotuso, ele está nessa situação, né, muito próxima da nossa. Então, daí a importância. Foi mais ou menos isso, Eduardo, para você se situar do que nós conversamos, tá? Beleza. Então, vamos em frente, então. Se possível, a Elisete vai ler para nós? Isso sim, Eduardo. Por favor. Começa então do não virá, ou você quer... Isso. Não, pode ser daqui mesmo. Não virá em pessoa obrigar-nos a assumir determinada atitude evangélica, mas traçou todas as disposições necessárias ao estabelecimento de roteiros para a prática do bem. Seu esforço médico nesta casa é de fato apreciável. Companheiros dignos seguem-no com amizade e admiração. Multiplicam seus valores que o cercam. Amontoa você preciosidades e bênçãos na parte das aquisições afetivas. Porém, e o seu próprio destino? Seus amigos, não obstante a luz que lhes brilha no caráter santificado,
não podem substituí-lo nas realizações que eu espero. Suas manifestações de natureza exterior instruem e confortam. Seus pensamentos mais íntimos, entretanto, dilaceram-nos o coração. Como conduzirá doentes à cura se prossegue magoado com aqueles que o feriram aparentemente? Como dará lições de bom ânimo aos tristes se demora tanto tempo na ilusão do desalento? Ó filho amado, ninguém serve à obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Abra o entendimento à passagem das bênçãos divinas. Não guarde vermes destruidores no jardim da esperança. Estragariam as mais belas flores, aniquilando a promessa dos frutos. Olha, então, aqui, né, ela está chamando a atenção, né, de que realmente o Evangelho, né, quando ela vai falando aqui, ela obviamente está falando, Jesus não vai chegar em pessoa e falar, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que mudar, e assim por diante. Como a gente costuma falar para os outros, né? A gente fala, né? Mas ela chama a atenção de uma forma muito importante, né? E se a gente não está bem, como a gente vai poder ajudar? Não é? Eu recebi recentemente, e eu esqueci de repassar para os colegas, e aí, acho que foi ontem, a Roberta mandou também de novo para mim. Eu até falei assim para ela, nossa, eu esqueci de fazer isso, né? Eu recebi um vídeo de um companheiro que eu acho que é orador espírita, eu nem lembro o nome dele direitinho, porque eu não vi essas menções ali, mas eu já vi que ele costuma falar. Eu acho que ele é lá do Nordeste. E aí ele estava falando sobre o número de pessoas nas casas espíritas, né, que tem que buscar fazer, né, uso do amparo que a casa espírita nos dá, né? Então ele estava falando também para os dirigentes das casas espíritas perceberem, né, os companheiros que estejam em situação de necessidade para dar o suporte, porque se esse companheiro, companheira de lutas e de trabalho na casa espírita não estiver bem, ele não terá condições de auxiliar os outros e pode adoecer tão gravemente quanto aqueles que buscam a casa, né? Então, a, a mãe do Gotuso, né, está chamando a atenção. Olha, você está fazendo um trabalho muito meritório, você está fazendo um monte de coisas que as pessoas são muito gratas e tudo. E o que é interessante, né? E aí vem uma coisa importante que a gente sempre lembra, né? A gente pensa que a gente esconde as coisas dos outros, né? Mas ela fala assim, mas os seus pensamentos mais íntimos, né, dilaceram-nos o coração. Ou seja, aqueles que o amam, que estão vinculados, né, ao seu progresso espiritual, e, obviamente, por causa disso, moralmente estão mais adiantados do que o Gotuso, percebem, né, os pensamentos. Como a gente várias vezes viu, né, o Jerônimo falando assim, ô André, cuidado aí com o que você está pensando, porque esse negócio não está bom, não. Né?
Então, eles sentem, eles percebem os pensamentos, né? E estão nos alertando muito amorosamente. E no caso aqui, ela vai chamando a atenção, né, de que o trabalho dele é meritório. Mas até quando ele vai se sentir magoado? É muito interessante, é mais ou menos semelhante, né, em termos, à situação que houve com o André Luiz, né? O André Luiz, o pessoal deixou ele trabalhando bastante, até ele estar em condições, e eles achavam, de uma certa maneira, o André Luiz foi testado, né, para ir para o lar dele e encontrar a esposa, né, agora casada com outro, né, que era o Ernesto, né, e ela cuidava dele, ela o amava, né, e ele se sentiu traído. Aí todos aqueles sentimentos, né, naturais do, do ciúme doentio, de tudo aquilo, né, voltou e o deixou mal até que ele percebeu e falou assim, opa, né? Foi quando então ele pediu o amparo da Narcisa, né? E foi nesse momento que ele faz a sua transformação. Ele trabalha o sentimento e percebe que ele tem que ajudar, né? E, e ele começa a entender a importância de que a esposa, numa situação de ter que sustentar o lar e não ter mais o marido, ela acaba casando com outro e que lhe dá estrutura, tal, em toda a casa, o outro lhe dá tudo aquilo que ela precisa para continuar, né, o, o progresso e permitir que os filhos do André Luiz se crescessem, né, e tivessem o seu crescimento lá. E o André, então, percebe isso. O que está acontecendo com o Gotuso é semelhante, né? Ele acredita que a esposa o traiu ao casar com outro, né? Ele fica desarvorado, ele não aceita aquilo lá o machuca e constantemente fica machucando, né? O André Luiz não sabia, o Gotuso sabia, porque ele foi antes do tempo que devia, né, para procurar a esposa e viu ela casada com outro. O André Luiz não sabia. Ele só viu depois de ter trabalhado bastante, de ter conseguido um monte de coisa. O Gotuso não. Mas o Gotuso depois se regenerou, foi lá, começou a fazer um monte de trabalho em benefício, né, dos outros naquela esfera espiritual, mas trabalhar o próprio coração ele não conseguia. E ela então vem chamar a atenção dele para isso, né? E ela fala, olha, muito meritório o seu trabalho. Ninguém está discutindo isso, mas você tem que estar, né, trabalhando também a sua própria elevação espiritual. Se você não tirar de dentro do seu coração a mágoa e o ressentimento, você vai ficar aí. E ela chama a atenção de que os seus sentimentos, seus pensamentos mais íntimos nos dilaceram o coração. Por quê? Porque ela, como mãe, sabe o quanto o Gotuso tem de bom dentro dele. Ele só não está conseguindo lidar, né, com uma coisa que é difícil muitas vezes de nós lidarmos. Hoje ainda a gente vê, né, infelizmente, geralmente homens, né, não aceitando de jeito nenhum
uma liberdade de escolha das suas esposas, das suas namoradas, né? Numa pessoa que ele tenha tido um relacionamento e vai lá e se considera no direito de matar, de tirar a vida dela, de queimar, de machucar, né? Simplesmente porque não consegue trabalhar sentimentos que são exatamente aqueles que nos fazem nos unir, né? Então, ela está chamando a atenção dele para isso. Falei demais, né? Desculpem. Comentários, por favor? Nenhum comentário? Tá bom. Ô, Eduardo, Oi. eu estava lembrando uma vez, a gente estava muito assim envolvido com as atividades, né, atividades materiais que o centro, normalmente o centro tem, né? Preparação de cesta, atendimento às pessoas e tudo. E eu lembro de uma orientação da espiritualidade falando assim, muito importante tudo isso, mas mais importante é você se alimentar espiritualmente para ir ao trabalho. Aí a gente perguntou, mas como assim? É você ir se conhecendo, trabalhando o seu íntimo, os pensamentos que vêm a você, as dificuldades que você tem no seu caminhar, né? Isso só você pode fazer. E porque muitas pessoas se envolvem muito na atividade, até como um processo de fuga para esse trabalho de conhecimento íntimo e de se trabalhar as nossas dificuldades, né? E eu vejo o Gotuso, assim, ele muito ligado a essa atividade, ajuda e tudo, tem mérito, sem dúvida nenhuma, mas esquecendo do trabalho mais importante, que é o trabalho da alma, né? A própria alma, né? Eu estava lembrando desse momento onde a gente foi alertado, né, para não ficar só, né? Só no material, né? Cuidar também, que é um centro espírita, né? Uhum. Eu lembro disso, eu estava fazendo um pequeno paralelo, mas que coisa linda essa mensagem, né, Eduardo? Que coisa linda. Olha, o que tem de lição, coisa linda. Essa aí me tocou muito linda, essa passagem. Ela fala assim, né? Esse negócio assim, ó filho amado, né? Ninguém serve a obra do Pai com a mente, né, toldada pelo vinho amargoso das paixões. Abra o entendimento à passagem das bênçãos divinas, né? Não guarde vermes desastrosos, né, destruidores, né, no jardim da esperança, né? Ela chama assim, eles estragariam as mais belas flores, aniquilando a promessa dos frutos. É fantástico isso, né? Não, isso é liberdade. Eu vou sinceramente, viu, Eduardo? A gente leu pelas primeiras vezes, né? Quando a gente entrou no detalhe aí, eu falei, nossa, que preciosidade que nós temos nas nossas mãos. E é um diálogo que vale para a gente, né? Para essa nossa experiência que nós estamos na carne agora. Quantas mágoas, quantas bobagens nós guardamos, né? Quantos vermes nós colocamos no jardim da esperança, né? Eu fiquei pensando, me tocou muito essa passagem. É isso mesmo. Bom, vamos em frente? Interrompeu-se a mensageira por um momento, parecendo coordenar a argumentação, e prosseguiu. É razoável que você demore neste asilo de amor, colaborando na cura de desequilibrados mentais, longe dos círculos mais densos. Contudo, não pretende ganhar o mais além? Admite, satisfeito o cárcere do estacionamento, malgrado o caráter do trabalho edificante? Não desejará
libertar-se para libertar efetivamente os prisioneiros da ignorância? Não demandará o plano superior para ser mais útil aos que intentam galgar a escada reveladora da luz imortal? Não fala você agora dentro da afetuosa impertinência de mãe. Para só um pouquinho, por favor. Antes, você vai voltar nessa frase, quando ela fala, não falo agora, né? Mãe é mãe, e a gente tem que respeitar demais, né? Mas ela faz algumas indagações que muitas vezes nós temos que fazer a nós mesmos, né? Então, olha que coisa, né? Ela fala assim, contudo, né? Não pretende galgar, né, o mais além, admite satisfeito o cárcere do estacionamento, né? Veja, o cárcere do estacionamento. Ele pode ficar ali. Ele pode ficar fazendo todo o trabalho. Mas ele pode fazer muito mais. E é aí que ela vem com as outras perguntas, né? Você não se deseja libertar-se desse cárcere para poder libertar efetivamente os prisioneiros da ignorância? A gente fala, mas a gente faz. E é muito interessante isso, né? Porque ela vai indo, chamando a atenção dele que ele tem condições de fazer muito mais. Que aquilo que ele está fazendo é meritório, é certo, mas ele precisa sair do cárcere do estacionamento, né? E é esse o aspecto principal quando a gente discute, né, essa questão de estacionar, do espírito estacionar. E muitas vezes, na nossa reencarnação, nós não complicamos a nossa vida espiritual futura, mas também não fazemos nada para mudar aquilo que nós somos. Então, são encarnações perdidas. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, estacionado no mesmo nível espiritual. Daí a importância da renovação. Daí a importância de nós entendermos que esta oportunidade que nós estamos tendo de conhecer a doutrina espírita e ela fazer diferença aqui e agora, né, nesta encarnação, não é para o futuro, é nesta encarnação. É fundamental. Era isso que eu queria chamar a atenção nesse ponto aqui. Se ninguém quiser falar mais nada, a gente pode... O Genivaldo levantou a mão, Eduardo. Ah, é? Por favor, Gê. Eu vou fazer uma consideração aqui. Realmente dá um pouco de confusão essa questão de estacionar ou regredir, né? A gente sabe que está no Livro dos Espíritos e o espírito não regride. Uhum. O que acontece é que, pela lei do progresso, que também está no Livro dos Espíritos, pela lei da evolução, tudo progride, tudo evolui, né? Mas se o espírito, por exercício do seu livre-arbítrio, decide ficar estacionado, né? E o universo, enfim, não pode ficar refém dessa teimosia. Então, seria mais ou menos a gente ficar parado com a referência, né, do todo indo adiante. A impressão que quanto mais tempo a gente fica, mais essa distância com aquele ponto referencial aumenta. Então, por isso que dá a impressão que está regredindo, mas na verdade não está, né? A gente está, sim, estacionado, a gente está ficando distante
daquela geração de irmãos que compartilharam conosco, nossos entes queridos, etc., que vão adiante. Aí, no próprio relato do livro, é citado, né, a mãe desse ou daquele espírito que está teimoso, né, e que aparentemente ela foi muito adiante. Na verdade, ela não foi. É esse ponto, né, de exercício de livre-arbítrio que vai fazendo os distanciamentos. Naturalmente, né, ninguém pode ficar refém de ninguém, da teimosia de ninguém. É isso que eu tinha considerado. Esse ponto aí é muito importante, viu, Genivaldo? Quer dizer, a gente não fica refém, a gente tem que progredir. E aí, se um não quer progredir, naturalmente a gente se distancia, né? Se distancia no sentido de, na verdade, não que a gente deixa de pensar e de querer o bem daquele ente querido, é que nós não podemos ficar parados, né? Uma vez que a gente chega num determinado ponto, a gente sabe que tem que continuar subindo. E se você não quer subir comigo, você fica para trás, né? O que vai fazer, não é? É como na corrida de Fórmula 1, né? Determinado sujeito quebra, ou ele começa a andar e vai tomando voltas dos mais rápidos, né? Então a gente fala assim, ele está regredindo. Na verdade, ele não está, ele tá dentro da possibilidade dele, mas os outros estão avançando, né? E aparentemente, o camaradinha que está mais paradinho, ele está regredindo, mas não está. Ele está no tempo dele, ou ele está fazendo a limitação dele, né? E os outros vão distanciando, vão colocando voltas sucessivas, né? Porque o universo caminha em ciclos, né? Em voltas também, né? Como se fosse aí um exemplo da pista de Fórmula 1. Beleza. Muito bom. Vamos lá? Eu falo a você agora dentro da afetuosa impertinência de mãe. Nossos laços, presentemente, em relação ao passado, são muito diversos. Somos ambos filhos do Pai Altíssimo, e creia que minha devoção por você não é menor. Não o abandonarei às inclinações menos elevadas, não obstante justificáveis na tabela das convenções puramente humanas. E, em razão disso, venho ouvi-lo sobre os seus propósitos. Você tem cooperado espontâneo e assíduo nas tarefas do bem. É um trabalhador com direito a descobrir os próprios erros e a retificar o caminho que lhe compete. Ouça, porém, meu filho, e compreenda-me. Venho intercedendo junto às autoridades que nos regem os destinos para que a sua consciência desperte para a divina luz. O grupo doméstico, amado e inesquecível, espera por você na preparação da felicidade por vindoura. Que lindo, hein? Olha aí. Ela coloca uma coisa que geralmente a gente não consegue entender direito, né? Na nossa condição, porque um dos aspectos que mais mexe com as pessoas é assim: olha, ela foi minha mãe, ela vai ser minha mãe para a eternidade? Não, ela foi mãe nessa encarnação, ama, né, profundamente aquele espírito, né, mas ela pode ter uma outra relação com ele em vidas futuras, né? E é muito claro, ela fala assim, os nossos destinos são diversos, nossos caminhos são diversos, né? Você está indo num caminho, eu estou indo no outro caminho, mas eu venho intercedendo e peço a você que reflita. Eu não venho impor nada, mas eu peço a você que reflita. Eu vim aqui
para ouvir você, né? Mas esse aspecto da relação nossa, né, dentro dos grupos familiares, né, lembrando que nós somos todos pertencentes a uma grande família espiritual, não é por acaso que nós estamos reunidos, estamos juntos numa casa espírita trabalhando, o nosso grupo familiar consanguíneo faz parte desse grupo, né? Não é à toa, mas nós temos relações que vão muito além dessa relação mais próxima, irmão, irmã, pai, né? Companheiro de trabalho, que tem a vida própria dele de um lado. De repente, nós fomos irmãos do passado, né? Fomos primos, sei lá, consanguíneos, né? Depende da nossa necessidade de aprendizado. Nós temos as oportunidades, né, que vão surgindo. E aí ela vai, né, nós vamos ver, obviamente, nós já lemos, agora estamos chegando lá, né, para ver a possibilidade, né, do, de haver, né, a chegada de um netinho, né, junto daquela família, daquele grupo familiar. Como será? Era uma coisa e agora vem outra, não é? Então, é só queria chamar a atenção para esse aspecto, né? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender o processo da reencarnação como oportunidades de aprendizado e que as coisas se entrelaçam, né? Vamos em frente? Ou vamos comentar mais alguma coisa? Então vamos em frente. As palavras pronunciadas exprimiam enorme bagagem de considerações que ficariam por dizer. Cada conceito envolvia-se em significativa onda de pensamentos, que evidenciavam, de modo indireto, os sagrados fins da visita materna. Após longa pausa, Letícia indagou delicadamente. Que responde, meu filho? Fez-se comovedor silêncio. Percebemos que Gotuso chorava entre a respiração opressa e os soluços mal contidos. Ao termo de alguns instantes, replicou humilde: minha mãe, minha boa mãe, estou pronto. A comunicante, cuja presença sentíamos sem ver, tornou visivelmente emocionada. Rendo graças ao Senhor pela sua compreensão. Sim, meu filho, organizaremos todas as medidas indispensáveis. Voltará em breve ao agrupamento familiar. Prepare-se, considerando a luta imprescindível à iluminação. O Instituto Doméstico, legitimamente considerado, é celeiro de supremos valores educativos para quantos procurem os interesses divinos, acima das cogitações humanas. O lar terrestre é bendita forja de redenção. Reencontrará as simpatias e antipatias de outro tempo, oferecendo possibilidades felizes de reajustamento emocional. Recapitule mentalmente as lições aprendidas. Peça a inspiração de Jesus e disponha-se a partir tranquilo. Não desanime diante do serviço a fazer. Somos milhões de criaturas disputando o ensejo de santificar sentimentos. No passado, raras vezes procedíamos em obediência aos ditames da lei.
Se exteriorizávamos estima, perdíamos-nos em excessos de paixão, como perdulários do afeto. Se manifestávamos atitudes de corrigenda, cedíamos à cegueira do ódio, como cultores do exclusivismo feroz. É mister regressar ao curso, para conquistar o equilíbrio espiritual necessário à elevação. Para. É muito importante, né, as advertências da mãe do Gotuso. Primeiro, né, ela fica muito feliz com a decisão dele. Ele se decidiu. Ele vai aceitar a reencarnação. E aí ela vai advertindo, né? O que eu queria chamar a atenção é exatamente para esses aspectos, né? Conforme nós vamos ganhando, né, na nossa espiritualização, no nosso crescimento espiritual, cada vez mais conhecimento e cada vez mais fizemos no plano espiritual o bem ao outro, de tal forma que este bem passa a ser, né, natural dentro de nós, nós teremos mais condições de vivermos melhor, né? É importante, espera só um pouquinho, deixa eu ver. Bom, aconteceu alguma coisa aqui no meu computador. Se cair, vocês continuam, tá? É nesse sentido que eu entendo que as advertências, né, dela, dizendo assim, olha, você conseguiu muita coisa. Quem sabe agora você vai conseguir colocar em prática agora na vida terrena, não é? Porque no dia a dia de nos encontrarmos com mentes simpáticas e antipáticas, que nós vamos conseguir trabalhar os valores que adquirimos no plano espiritual, preparando-nos, então, para os embates naturais da vida terrena. Vão surgir simpatias e antipatias, porque é a única forma de nós crescermos. É termos aqueles espíritos a quem prejudicamos no passado, ou já recebemos deles, né, muita dor e sofrimento para quando que eles nos ofenderam, nos machucaram, que nós vamos ter a oportunidade do reajuste, tanto dele, né, daquele ofensor que chega, vai estar junto de nós, tendo a oportunidade de pedir perdão, e nós termos a humildade de aprender a perdoar, como o contrário, vice-versa. Nós prejudicamos muitos no passado e agora vamos ter a oportunidade de pedir perdão e de buscarmos a reconciliação e o trabalho através do trabalho conjunto no grupo familiar, no nosso local de trabalho do ganha-pão material e no nosso grupo religioso, no nosso caso específico, né, nós espíritas, nas casas espíritas que trabalhamos. E precisamos estar atentos. Nós encontramos nas casas espíritas nas quais trabalhamos companheiros atual de ideal espírita que foram nossos inimigos no passado.
aos quais precisamos perdoar e também pedir perdão. Nós não estamos juntos por acaso na casa espírita. São locais efetivos, né, para nós exercitarmos tudo aquilo que nós recebemos antes de reencarnar. Nós não estamos à toa aqui agora, né? Nós nos preparamos, pedimos para estarmos em condições de refazer os laços agora, né, do passado, com base no amor, no perdão das ofensas, no bem que podemos fazer um ao outro. Então, as advertências dela são de uma sabedoria infinita, viu? Falei demais de novo, né? Me desculpem aí. Alguém quer falar alguma coisa? Eduardo, só me chamou a atenção aqui, acho que é um ponto importante para nós, em obediência aos ditames da lei, né? A importância da gente realmente estar estudando o Evangelho, compreendendo as leis de Deus, né? As leis morais, e trabalhando isso, né, com a Isso. nossa consciência, né? É, Diante dos desafios, porque nós vamos ser desafiados, né? Pelas circunstâncias. sim, E isso é muito importante quando a gente não ter pressa para dar uma resposta, não ter pressa para reagir, né? Mas trazer aquela situação para o nosso íntimo e ver como agir dentro da lei divina, diante das circunstâncias, sejam elas no nosso lar, sejam elas no nosso local de trabalho, né? Como o nosso cantinho. Foi muito importante ter esse cuidado, né? Porque ele coloca, raras vezes procedíamos em obediência aos ditames da lei. Esse é um ponto-chave também, né? Eu digo é, assim, de aproveitamento para nós que estamos estudando a fundo, né? Ou pelo menos pretendemos estudar a fundo essa questão das leis divinas, né? Que estão escritas na nossa consciência, mas que a gente tem uma dificuldade danada de acessá-las pela nossa pressa, né? De reagir. Né? Então, é esse ponto que eu achei interessante de, de dar uma ênfase. então, deixa eu só complementar em cima do que você falou, que eu acho também que é muito importante, né? As leis, né, são eternas e valem para todos, indistintamente, né? E as reencarnações são parte dessa lei, né? E aí, como ela disse, no passado, raras vezes, né, nós fizemos do que diz respeito às leis, né? Quer dizer, atendendo aos ditames da lei. Mas agora nós estamos em condições, né? O Gotuso, por todo o trabalho, todo esse crescimento que ele teve, está em condições. E isso acontece conosco. Nós não estamos aqui por acaso, como você falou. Nós estamos em condições de fazer a nossa parte, de saber baixar a cabeça, né, em determinados momentos, aceitar que as coisas não vão sair do jeito que a gente acha que é o único jeito de sair, quando muitas vezes a gente esquece, né, que é exatamente na diversidade de opiniões e tudo que vão surgir soluções boas, melhores do que aquelas que nós, pelo nosso orgulho, achamos que são as melhores, né? Então, trabalhar isso é fundamental. Estamos tendo esta oportunidade, né? Então, vamos
parar por aqui ou vocês querem ir mais um pouquinho? Porque vai ser da. Ela vai começar um outro parágrafo, não é isso, não? Isso mesmo. Vai começar outro parágrafo. Uhum. É. Eu pararia por aqui, gente. Mas, se quiserem prosseguir mais um pouco, podemos prosseguir. Eu não gosto de parar no meio do caminho. Porque o outro texto vai em outras considerações, né? É, E não vai dar tempo da gente. eu acho que dá para a gente parar e até vocês podem começar, né? A gente pode começar o outro, que tem muito a ver, né? O céu e o inferno. Tem bastante. Eu não sei se tem mais gente que gostaria de comentar, porque nós estamos diante de uma preciosidade, né, no meu ponto de vista. É Eu nunca vi verdade. um processo de argumentação tão lógico e carinhoso ao mesmo tempo, né? É muito amoroso, né? Muito amoroso. Diga, É quem o é? O Genivaldo. Faustinho? Fábio? Genivaldo. O Genivaldo? E, Não, mas e acho que o não, Faustinho não, mas também. antes aqui é o FJ Jalan. É o nosso É o Faustinho. Faustinho, é o Faustinho esse cara aqui. Ele abriu antes que o Genivaldo. Fala aí, ô, Faustinho. Depois o Genivaldo fala. Não, não, pode falar, Gê. Então é o G. Pronto. Vai lá, G. Esse trechinho aí que leu sobre os laços, né, de família, a busca que os espíritos fazem, né, pela genuína fraternidade, né, de identificação de almas, está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala das famílias espirituais. Quanto mais a gente for burilando nossos instintos, né, transformando em genuínos sentimentos, mais a gente vai alcançando essa harmonia, né? Ou mais a gente vai formando a nossa parentela espiritual, dentro daquele conceito que Jesus também trouxe, né? A parentela não é o sobrenome ou a coisa material, né? Quem são minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que buscam, né, juntos esse crescimento espiritual aí. É isso. Olha, que interessante. Eu estava ligado duas vezes. Desculpem. Fechei ali. Muito legal. Você ia falar, Faustinho? Então, Eduardo, eu achei muito interessante a maneira como ela falou, né? Ela foi assim, ela falou com o filho, mas não só como filho, uma maneira muito delicada, né? Eu fiquei imaginando ela uma orientadora dos trabalhos mediúnicos, né? Como um exemplo de como falar quando a gente está num trabalho mediúnico com os espíritos que estão ali necessitados de ajuda. Porque em nenhum momento ela expôs a negatividade dele. Ela só exaltou para ele as qualidades que ele podia melhorar, aquilo que ele podia fazer melhor. Achei muito interessante isso. Até agora, no finalzinho, ela sempre, na hora que ela fala para ele, né, que ele fala, estou preparado, ela ainda coloca para ele, assim, de uma maneira muito amorosa, né, o que ele precisaria, realmente, os cuidados que ele precisaria tomar. Diferente, às vezes, da gente que chega, pô, Eduardo, mas você fez isso, caramba, como é que você, rapaz, como é que você pode... Não, ela foi assim, adornando ele de uma maneira, né, envolvendo ele de uma maneira, e, assim, no meu modo de ver, exaltando as qualidades que ele tinha para melhorar e dando ênfase a isso.
né? E, em complemento a essa exaltação, ela foi mostrando para ele tudo aquilo que a espiritualidade pode fazer para ajudar, a ajuda que ele teria do plano superior. Eu achei muito interessante isso, porque esse pedacinho todo que leu hoje, ele serve para todo tipo dentro da casa espírita. Ele serve para o médium, ele serve para o orientador da reunião mediúnica, ele serve para o dirigente da reunião mediúnica, ele serve para os vibradores, serve para tudo, né? Serve para a Inclusive, direção da casa, para a serve direção para da casa, frequentadores. inclusive quando a gente está fora da casa, numa conversa que a gente vai ter com alguém que está precisando de ouvir, né? Ou a gente emprestar o ouvido para essas pessoas, se a gente tiver que falar alguma coisa, que seja com essas qualidades que ela colocou. Eu achei muito interessante. Muito bem, terminei em tempo. Temos que encerrar, né? O Antônio e Genivaldo, que vocês estão dirigindo, eu vou pedir 1000 perdões, mas eu não vou continuar no estudo agora, porque eu vou precisar resolver algumas questões familiares. Então, eu vou pedir perdão a vocês e vou me retirar do estudo, mas eu gostaria de fazer a prece final do nosso estudo e a abertura do estudo das 20 horas. Peço perdão mesmo por não continuar, por hoje. Tá bom? Amado Mestre Jesus,